Explodiu aí na mídia que a maior facção criminosa do país está em crise. Ao que parece, o Marcola acho que perdeu um pouquinho de moral lá dentro do PCC, né? E isso está acarretando uma série de acontecimentos que está colocando em risco até a sua liderança suprema. O que pegou grande parte do público de surpresa é que essa questão não é de hoje, né? Mas só agora que veio a público, né? Depois que novos fatos ocorreram recentemente. Com direito a salves, ameaças e mortes, né? A facção aí nunca esteve tão abalada por conta da relação estremecida de seus líderes. Será que esse então seria o fim do PCC? É o que a gente vai entender melhor no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, o que você tá esperando de 2024? Dinheiro na conta, finalmente comprar aquele carro dos sonhos, fazer uma viagem? Eu vou te contar uma verdade aqui, não dá para criar um ano novo com o mesmo comportamento do ano velho. E pessoas como o José e a Ana, dois dos nossos alunos que entenderam isso e decidiram começar o ano ganhando em dólar, mesmo morando aqui no Brasil. Sem saber falar inglês, começaram o ano fazendo entre 200 e 2 mil dólares por mês. Se você quer aproveitar a mesma oportunidade que eles e começar o seu 2024 fazendo algo diferente e ganhando em dólar, o meu amigo Thiago ele vai deixar um treinamento gratuito para você aqui na descrição desse vídeo, focado em como ganhar dinheiro em dólar. Então clica aí, aproveita essa oportunidade para fazer o seu ano de 2024 um verdadeiro ano novo. Criada em uma penitenciária estadual de São Paulo e em atividade há mais de 30 anos no Brasil, a facção paulista, que atualmente figura como a maior organização criminosa do país, enfrenta sua pior crise interna desde a fundação. Tudo isso por conta de desentendimentos da liderança que ocorrem há mais de uma década e que vem aumentando a cada dia mais. Pelo que estão falando, né, é uma coisa séria mesmo, né? Tanto que envolve ninguém menos que o Marcola, o número 1 da organização, e o Tiriça, que seria então o número 2, de acordo aí com as autoridades. A situação está tão complicada dentro do temido PCC que rachou o elenco da FAC. Só que a treta do Marcola seria muito além do que apenas com o Tiriça, né? De acordo com o promotor Lincoln Gakia, do GAECO, que acompanha de perto o PCC há quase 2 décadas, o número 1 da FAC rompeu laços de amizade e confiança com outros 3 importantes integrantes da cúpula, além de Tiriça, né? E agora eles se tornaram então rivais. Tá sobrando até ameaça de morte de um lado e de outro. O promotor deu uma entrevista ao UOL contando com detalhes dessa briga e como essa briga, né, e como tudo começou. Salves, ameaças e mortes. Bom, essa briga vem de longa data. De acordo com a reportagem, tudo começou em 2012. Isso quando um membro da organização aí, intitulado de Baianinho Vietnã, preso na época na P2 de Venceslau, ele foi acusado de tomar uma biqueira e de mandar matar o dono dela sem a autorização do PCC. Por conta disso, Vietnã foi julgado pela cúpula da organização e acabou excluído, além de ter tido a sua morte decretada. Só que o que aconteceu? Um Marcola entrou no meio da jogada e até concordou com a exclusão do camarada, mas ele suspendeu esse decreto de pena de morte. A decisão do chefão desagradou outro homem com moral dentro da FAC, um tal de Birosca, que estava preso no mesmo pavilhão de Vietnã na ocasião. Bom, até aí beleza, né? Mas uma rixa meio que já estava criada. 5 anos se passaram e em 2017 um livro chamado Laços de Sangue, a história secreta do PCC foi lançado. Em um dos capítulos diz que a ex-mulher de Marcola, a Ana Maria Olivato, morta em 22 de outubro de 2002, era informante do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Isso teria deixado o Birosca e outros líderes bem chateados, né? E ele mesmo preso soube dessa citação na obra e comentou na P2 que o caso deveria ser investigado com mais atenção pelos membros. Saiu até o rumor de que o próprio Marcola seria um informante da polícia também. O Birosca foi ligeiro, plantou ali uma sementinha da discórdia. E o resultado disso? Bom, em dezembro do mesmo ano, né, o bichão foi morto na quadra do banho de sol da cadeia, acusado de caluniar Marcola. Só que, como comentei anteriormente,
o Birosca era um cara com moral e ele era respeitado também dentro da organização. Então a sua morte desagradou muita gente importante lá de dentro, né? Entre essas pessoas estavam um tal aí de GG do Mangue, um tal de Paca, um tal de Cego e o Tiriça, todos esses bem influentes dentro da facção. Aí a coisa já estava ficando um pouco feia, né? E acontecer mais mortes era apenas questão de tempo. Tanto que já em 2018, GG do Mangue e Paca foram assassinados a tiros em Fortaleza a mando de Gilberto Aparecido dos Santos, o tal aí de Fuminho, que não é batizado no PCC, mas era considerado o braço direito de Marcola. Bom, vai acompanhando aí esse roteiro digno de Sons of Anarchy. Bom, segundo o promotor Lincoln Gakia, essa treta toda foi desencadeada porque os dois mortos tinham descoberto que o Fumim, Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, André de Oliveira Macedo, o André do Rap, entre outros, estavam utilizando a estrutura do PCC no Porto de Santos para exportar cocaína ao exterior. Só que os caras desviavam droga da organização, né? Acho que parece que estava tirando um pouquinho por fora aí, né? É o que é dito. Bom, daí, antes de serem mortos, eles resolveram agir primeiro e matar quem poderia caguetá-los. O duplo assassinato revoltou a cúpula da facção, especialmente seus amigos mais próximos, como o Cego e o Tiriça. Isso desencadeou, então, numa treta sangrenta dentro do grupo criminoso. Bom, dá um respiro aí, toma uma aguinha, que tem muita coisa, tem muito sangue ainda pra rolar nessa história aí. Eu tô falando que é roteiro de Filhos da Anarquia. Bom, no final de 2018, as autoridades descobriram um plano da bandidagem para resgatar Marcola e outros líderes do PCC na P2 de Venceslau. Gakia afirmou que a ação seria liderada por Fuminho e que Cego, um dos maiores algozes aí de Marcola, seria morto durante o resgate. O plano no final acabou não dando certo e as consequências disso são muitas. Em 2019, depois da descoberta do plano de resgate dos chefões da facção, Marcola e outros 21 líderes foram transferidos para presídios federais a pedido do próprio Gakia. Naquele mesmo ano, vocês lembram aí do Cego, né, que até já citei como uma das mais importantes lideranças do PCC? Então, ele foi afastado da facção porque jamais concordou com os assassinatos dos amigos Birosca, seu sócio e parceiro em negócios ilícitos, de GG do Mangue e do Paca. O que mais teria revoltado o Cego foi que o responsável pelas mortes, o Fumim, foi perdoado pelo Marcola e ele achou isso, é claro, uma loucura, o fim da picada. Então o maluco ficou puto, tanto que ele quis confrontar e obviamente isso ia dar merda também, O homem simplesmente, enquanto ainda estava na P2, antes de ir para o presídio federal, Cego divulgou um salve, que nada mais é do que quando é uma ordem dada ali pela cúpula, mandando matar todos os envolvidos aí nas execuções de GG e de Paca. Nessa, Cabelo Duro, acusado de participar do duplo assassinato, foi morto a tiros de fuzil uma semana depois, e foi por causa do salve que Cego foi excluído da organização. Bom, não se perde aí na história e calma que daqui a pouco entra na treta o que pode ser a derradeira. Bom, os anos continuaram se passando, e a verdade é que o Marcola queria a todo custo que alguém o tirasse da cadeia, conseguisse resgatá-lo. Então, líderes foram postos para tentar arrumar um plano para tirá-lo da prisão federal e nessa alguns morreram, outros sumiram, já que nenhum conseguiu emplacar o plano para resgatar aí, o todo-poderoso chefão da turma. É até estranho até você parar pra ver, os caras que estavam organizando, daqui a pouco os caras morrem. Isso me cheira um pouquinho que tem gente que não quer que o Marcola saia, Tem gente dentro da própria organização que não quer que o Marcola saia, É o que parece, é o que eu acho, Enfim. Bom, sendo assim, em fevereiro de 2022, o Patrick Wellington Salomão, o Forjado, ele sai em liberdade da Penitenciária Federal de Brasília e ocupa a função de ser o principal chefe do PCC nas ruas, além de receber a missão de resgatar os líderes da facção. Bom, como vocês podem ver, a coisa já estava pegando fogo entre os líderes, mas Marcola é o chefão, já há tempos, e querendo ou não, doa quem doer, pelo jeito os membros aceitavam isso mesmo que a contragosto. Só que essa descoberta que eu vou te contar agora é que fez essa treta desandar de vez, porque envolveu diretamente o Marcola falando algo que o suposto número 2 da FAC, o Tiriça, não gostou nada e que na verdade acabou ferrando em seu julgamento. O que aconteceu foi que em junho de 2022, de acordo com o Gakia, o Marcola conversou com agentes penais na Penitenciária Federal e chamou o Tiriça de psicopata por ter ordenado a morte de uma psicóloga chamada Melissa de Almeida Araújo, que era funcionária da Penitenciária Federal de Catanduva.
Aí, até porque você sabe que vai ser, esse caminho é um caminho que não vai te trazer a melhor. Ela foi assassinada a tiros em 2017, só que a gente sabe como que é a justiça aqui no Brasil, né? Bem enrolada mesmo, né? Fato é que o diálogo do Marcola com as autoridades foi gravado e o áudio acabou sendo usado aí por promotores de justiça no júri de Tiriça, o que acabou quebrando meio que a sua defesa. Então ele acabou sendo condenado a 31 anos e ficou com muito ódio do chefão, o chamando ele inclusive de delator e tudo mais. A partir daí, ao que parece, né, a situação só foi piorando de vez entre os líderes da maior facção do país. O que está claro, Albate, é que há uma guerra declarada pelo poder interno da facção criminosa. Tem gente que quer tomar o lugar do Marcola. Em agosto do ano passado, 2 membros importantes da facção, né, o tal de Vida Louca e um tal de Andinho, saíram na porrada no pátio de banho de sol da Penitenciária Federal de Brasília, onde também estão confinados Tiriça e Marcola. Cada um era mais chegado de um dos chefes aí, né, um de um lado, outro do outro. Então essa briga acabou expondo esse racha interno no primeiro comando da capital. Só que essa treta teria ainda um plot twist nesse ano, enquanto Vida Louca e Andinho fizeram as pazes e acabaram se unindo a Tiriça. Mais do que isso, né? Passaram um salve, excluindo Marcola e decretando a morte dele do PCC sob a acusação de má condução dos negócios do comando, né? Falta de responsabilidade e por agir por interesses próprios. Só que é claro, né, que o Marcola não ia deixar isso barato e com a sua influência agiu praticamente da mesma maneira. Nesse mês, um salve assinado pela Sintonia Final da facção comunicou a expulsão de Tiriça, Vida Louca e Andinho do PCC por terem cometido calúnia e traição contra Marcola. A mensagem ainda diz que o áudio da conversa de Marcola, que seria sido vazado e usado no júri de Tiriça, foi analisado pelo Sintonia Final e foi constatado que o Marcola não fez nada de errado. Fato é que nesses últimos dias várias mortes aí entre membros do PCC estão ocorrendo por todo o país e as autoridades estão dizendo que é consequência desse racha na facção que parece que está rolando, né? Até entre outros grupos lá de dentro mesmo. Bom, será que esse então seria o fim do PCC? Bom, sinceramente, né, a gente sabe que infelizmente o grupo ele é gigantesco, tem filiais aí em todo o país. E se por um acaso vai que o Marcola e o Tiriça acabam rodando nessa aí, vai criar um vácuo de poder e outros vão assumir seus postos e vai continuar ali com a facção ali, muito provavelmente, né? Eu acho muito difícil isso acabar, né? Sai um, entra outro, né? É o que eu penso. Mas e aí? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, dessa treta, se você estava sabendo dessa crise no PCC e pra quem que você tá torcendo. Eu tô torcendo pela treta. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreve pra não perder nenhum. Até o próximo, tchau!